Bom dia, graça e paz a todos. Graça e paz a todos, muito bom dia. Vamos orar ao Pai? Pai, muito obrigado, porque nós dormimos e levantamos. Obrigado, Senhor, por mais esse milagre, por mais esse dia que o Senhor proporcionou em nossas vidas. O Senhor tem cuidado e tem sustentado a nossa vida. Muito obrigado por tudo, Pai. Pai, abençoe essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem, Senhor. Abençoa ela agora e que o Senhor fale com ela de uma forma poderosa e que o Senhor venha nos impactar com a sua palavra. Continue abençoando todos, Pai, e fique conosco, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Pois Deus, Ele tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Deus é o nosso Pai. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de correr na cruz, de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem e nem desistam, porque a luta contra o pecado você ainda não teve que combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não se desanime, quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Oh, glória, aleluia! Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo Pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos legítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigem durante pouco tempo, pois acham que isso era certo, mas Deus nos corrigem para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas
e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sião, com seu fogo destruidor. A escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta, o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar um monte, deverá ser morto a pedradas. Os que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Isso é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aquele que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse. Mas agora ela prometeu isto: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem as coisas criadas, que serão abaladas e mudadas, para que não podem ser abalados, continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoraremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Continuem a amar uns aos outros como irmãos de Cristo. Oh, glória, aleluia, que palavra gloriosa, hein? Está em Hebreus capítulo 12. Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Elas nos enchem de fé. A Tua palavra alimenta o nosso espírito.
Aqui tem pessoas, Pai, que têm passado por muitas e muitas crises. Mas cremos, Pai, na Tua palavra. Cremos no Senhor, que muitas coisas podem mudar. Coloque fé, Pai, nesse coração e que ela creia que o Senhor tem o poder de dar a última palavra. Abençoe, Pai, a casa dela, a família dela, Pai, o ministério dela, os sonhos dela, os projetos dela, toda a sua vida. Eu oro, Pai, abençoando todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje já é, gente, terça-feira, né? Terça-feira, nossa, como tem passado os nossos dias, né? Uma ótima terça-feira a todos, na paz do nosso Senhor Jesus. Meditem na palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, adorem a Deus com canção e louvores. Louve a Deus, que Deus seja louvado, engrandecido e magnificado, tá? Dê graças, gente, em todas as circunstâncias, nos momentos bons e ruins. E alegre-se, porque grandes vitórias em Deus, alegria e regozijo, há grandes vitórias em Deus. Os céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Está em Mateus capítulo 24, versículo 35. O Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio, sempre presente na adversidade. Creia na sua palavra. Creia. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.